Nós vamos ler a partir do verso 20 hoje, mas antes disso é importante a gente pegar o gancho do que o pastor Bruno e o pastor Silvio já tinham trazido aqui no capítulo 12. O capítulo 12, ele é interessante porque ele vai nos apontar alguns grupos de pessoas que são, na verdade, o retrato da igreja. Por exemplo, naquele momento, Jesus estava dizendo que a hora já era chegada. O capítulo 12 é para frisar que antes Jesus falava sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a obra. Mas agora, Jesus estava dizendo que a hora tinha chegado. Era agora. Então, o capítulo 12 vai trazer algumas características importantes de grupos de pessoas que tinham contato com Jesus, como que elas lidavam com isso, né? Como que elas se relacionavam com Jesus. E enquanto nos bastidores os fariseus estavam programando ali a morte de Jesus, tinha uma mulher com uma adoração extravagante. Aquela mulher, que era Maria, e sua irmã Marta prepararam um jantar, uma ceia para Jesus. No capítulo 11, nos últimos versículos, a gente vê que os fariseus tinham dado uma ordem. Aquele que tivesse visto Jesus era para denunciá-lo, era para entregá-lo. Mas aquela família, Lázaro, Marta e Maria, eles não estavam preocupados com o que poderia acontecer se alguém descobrisse que Jesus estava jantando ali na casa deles. Eles queriam honrar Jesus. Eles tinham um discernimento de que a hora era chegada. Então, Maria, ela teve uma adoração extravagante. Por quê? Porque ela pegou o nardo puro. E o nardo puro, ele era algo muito valioso, porque ele era mais ou menos equivalente ao salário do trabalhador durante o ano todo. Você já pensou você trabalhar o ano todo, 12 meses, e aí você junta esse dinheiro, imagina aí quanto você ganha, você vai multiplicar por 12. Aí você vai comprar um nardo, um óleo, e aí toda a sua economia, você com certeza junta dinheiro para alguma coisa, algum plano você tem, mas você vai lá e compra o nardo. E você quebra aquele nardo, aquela vasilhame ali, e derrama aos pés de Jesus. Aquilo era algo extravagante. Ela nos faz lembrar aquela senhora que entregou tudo que ela tinha de oferta. Ela entregou 2 moedinhas, mas aos olhos humanos parecia pouco. Mas para Jesus era tudo, era o tudo dela. Então, hoje a gente cantou aqui, interessante. Vocês sabem que eu gosto de falar com os povos do louvor assim, canta isso, né? E eu não tinha pedido nada, gente. Eu falei, eu acho que hoje vai ser só a palavra mesmo, né? E aí, a Aline canta tudo, entregarei aqui. Eu falei, meu Deus, aí, tá vendo? Né? Não tem jeito, a gente tem que ministrar com louvores. E aí nós cantamos aqui, tudo entregarei, e é isso, é o coração que Jesus quer, nosso, é tudo. Davi, ele, lá naquele campo, ele falou, eu quero comprar, de Araúna. Ele queria comprar, e ele falou, não, é seu, pode ficar. E ele disse o quê? Eu nunca darei algo ao Senhor que não me custe nada. Então, Maria, ela representa essa parte da igreja que entendeu que Jesus, ele não está querendo um pedaço do seu coração. Maria representa os adoradores extravagantes que não se importam com o que o outro vai pensar. Maria não está se importando com Judas murmurando ali, baixinho, falando, que desperdício. Poderia ter dado aos pobres. Que desperdício você dar o seu dinheiro para a obra. Que desperdício você ajudar o ministério. Que desperdício você ajudar um missionário que está na África. Você poderia ter feito algo muito melhor.
Maria, ela entendeu no coração dela que a opinião das pessoas não era o parâmetro da grandeza da adoração que Jesus merecia. E Jesus vai dizer que aquela mulher, em outros evangelhos, ela seria lembrada. E hoje nós estamos aqui, no ano de 2023, falando dela. Porque ela representa o coração da igreja que o Senhor espera. Que entregue tudo, sem reservas. E eu não estou dizendo dinheiro. Eu não estou querendo dizer aqui que você tem que entregar o seu dinheiro. Eu estou falando que você tem que entregar o seu tudo, que é o seu coração. A Bíblia várias vezes vai dizer que o seu tesouro está onde o seu coração está. Onde está seu coração? Por isso também que nós temos que tomar muito cuidado com a questão da idolatria. Talvez você não adore imagens de escultura como o Senhor repreende no Velho Testamento. Mas talvez coisas materiais, o seu trabalho, o seu dinheiro, é um ídolo. E o que Maria representa para nós, no capítulo 12, é exatamente esse coração de entrega. E não foi à toa que nós cantamos tudo, entregarei essa manhã. Por outro lado, Judas, ele vai representar aquelas pessoas que até caminham com Jesus. Até estão ali no meio do discipulado. Mas o coração é avarento. O coração está perdido. O coração não é verdadeiro. Quando Judas fala, poderia ter dado aos pobres, ele não estava interessado nos pobres. Porque ele era ladrão. Existem no meio da igreja pessoas que criticam aquele que entrega tudo, porque ele não é capaz de entregar tudo. E aí, quando a gente vai caminhando no capítulo 12, a gente vai percebendo que os saduceus, também do versículo 9 ao 11, eles estão ali tramando o sacrifício, né, a morte de Jesus. E por que os saduceus tinham tanto ódio? Porque um bom grupo deles ali, o ensino deles ali, era que não havia ressurreição. E Lázaro tinha ressuscitado. E Lázaro estava andando pelas ruas como um testemunho vivo daquilo que era o contrário do que eles pregavam. Então, eles não queriam matar apenas Jesus, eles queriam matar Lázaro também. Porque Lázaro era uma afronta ao ensino deles. Os saduceus eram um grupo que eles tinham muita questão com a avareza, porque muitos deles ficavam ali no templo vendendo os animais para sacrifício. E um dia, Jesus chegou ali e ficou muito bravo. É raro a gente ver Jesus fazendo algumas coisas assim, né, de explosão, mas nesse momento, nessa passagem, Jesus, ele pega e tira todo mundo dali dizendo, a minha casa, ela é uma casa de oração. Por quê? Porque a ovelha que entrava por uma porta para ser sacrificada, ela passava por outra para ser vendida de novo. Então, Jesus, ele está apontando, João, no capítulo 12, está apontando o tipo de coração de pessoas que fazem parte da igreja dele. E eu pergunto para nós essa manhã, quem nós somos? Qual é o nosso coração? Será que nós temos entregado tudo como Maria? Será que nós temos servido a Deus com reservas? Como Judas, pensando nos nossos próprios interesses? Nós estamos sendo como os saduceus, que pregamos a nossa própria teologia, e quando a gente defronta com a verdade, nós não aceitamos a verdade que nos é revelada através da palavra. E aí, no versículo 12 até o 19, a gente vai ver a entrada triunfal de Jesus. Quantos lembram? Já foi na semana retrasada, né? A entrada triunfal, ela é interessante, para você entender a entrada, é interessante você dar uma olhadinha na cultura judaica. A cultura judaica vai dizer que o sacerdote, o sumo sacerdote,
ele saía de Jerusalém e ia até Belém para escolher o melhor cordeiro para ser sacrificado. Como assim, Miriam? Muitos cordeiros eram sacrificados. Sim, mas um específico era para o sumo sacerdote sacrificar. Era o principal. Tinha que ser o melhor. Belém era um lugar onde tinha muita criação de ovelha. Tinha muita criação de animais para a expiação. Então, o sacerdote saía de Jerusalém e ia até Belém para escolher o melhor. E quando ele voltava de Belém, quantos dias demorava para ele chegar em Jerusalém? 3 dias. Quando ele chegava, estava ali o primeiro dia da Páscoa. E aí as pessoas esperavam esse sacerdote com a ovelha, com ramos de oliveira, dizendo, Hosana nas alturas. O que quer dizer Hosana? Salva-nos, ó Deus. Ou seja, o Messias virá. O Messias virá nos salvar. Venha, Jesus. Não, venha, Messias. Nós esperamos o Messias que virá nos salvar. Não o representativo, mas o próprio Messias vindo do Pai. Então, quando Jesus entra no jumentinho, monta no jumentinho e entra em Jerusalém, o Sproul tem um livro infantil muito bacana que chama o jumentinho que carregou o rei. Vale muito a pena ler para criança, quem tem criança. Vai contar a história, né, da passagem de Jesus ali aos olhos do jumentinho. Ou seja, Jesus não entra ali com pompa de rei. Jesus não entra com glórias de um soldado romano que iria libertar Israel de Roma. Era exatamente o que eles estavam esperando. Eles queriam Jesus num cavalo enorme, pomposo, com a espada na mão, dizendo que o lugar de Israel era de Israel e não de Roma. Porém, Jesus está ali entrando num jumentinho para frustrar a expectativa errada, principalmente dos seus discípulos. Ali Jesus entra e a expectativa interessante é que aquelas pessoas começam a fazer isso quando Jesus entra. Alguns estão reconhecendo Jesus como Messias. Quando eles estão fazendo essa passagem ali com os ramos, estão falando, nós te reconhecemos, nós vemos você como Messias. Mas agora no capítulo 20, no versículo 20, nós vamos ver que Jesus ele está preocupado agora em alinhar a expectativa de todo o povo, não só dos seus discípulos. E aí nós vamos ler o capítulo 12, do versículo 20 até o 26. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Quando Jesus fala, chegou a hora, ele está frisando algo que ele já vinha falando há muito tempo com os discípulos. E parecia algo tão sobrenatural, algo tão impossível de acontecer, porque eles viam com os próprios olhos que ele era o Messias, ele tinha sinais, ele fazia coisas que só o Pai, nele, com ele, poderia fazer, mas era algo
impossível que, se o Messias veio, como ele poderia morrer? Como ele poderia morrer agora? E quando ele passa ali naquela passagem triunfal para Jerusalém, talvez o coração dos discípulos poderiam ter pensado assim: até que enfim as pessoas vão reconhecê-lo como Senhor, vão reconhecê-lo como mestre, até que enfim agora Jesus vai reinar, até que enfim agora nós vamos poder coroá-lo publicamente. Mas acontece que aqui no 20 vai falar que alguns gregos subiram à festa. E eles foram para a festa para quê? Para adorar. Interessante. Alguns gregos, os gregos eram quem? Eram os gentios, fora da aliança. E os irmãos vão lembrar que algumas passagens nos evangelhos e aqui em João, Jesus ele fala especificamente para o povo judeu. Lembram quando aquela mulher está ali perto da ceia, na mesa, e ela fala: Jesus, a minha filha está enferma. E aí Jesus vira para aquela mulher e parece assim, né, é um choque para a gente. Jesus fala assim: não é bom que a gente jogue o pão para os cachorrinhos. Parece que Jesus está xingando aquela mulher de cachorra. Parece que Jesus está totalmente desprezando aquela mulher ali. Mas aí ela, por quê? Porque ela era cirofenícia, ela era gentia. E aí ela vira e fala: olha, Jesus, sim, é como se ela dissesse: sim, eu não faço parte da aliança, mas eu como das migalhas que caem. Os cachorrinhos comem das migalhas. O que ela estava dizendo? Eu não quero a plenitude, eu não quero aquilo que você pode me dar. Eu só quero o milagre hoje. O milagre da minha filha, você pode me dar. Eu sei que você pode. E aí Jesus fala o quê? Que grande era a fé. Né? Jesus fala para os discípulos e se dirige a ela: grande é a fé dessa mulher. Nunca se viu em Israel fé como dela. A fé como dela. Então, algumas passagens a gente vê, por exemplo, aquele homem centurião que tinha o filho enfermo, nós vimos aqui. Que ele falou: Jesus, meu filho está enfermo, manda uma palavra e ele vai ser curado. Jesus exalta a fé daquele centurião. Era um centurião, um homem judeu, um homem gentil. Coisa que os judeus não tinham capacidade de crer daquela maneira. Então, alguns pontos dos evangelhos, Jesus destaca a fé daqueles que não estão na aliança. E os gregos subiram a Jerusalém para adorar. Talvez eles não eram voltados à cultura judaica, não eram circuncidados, mas eles criam em Deus. E algo é interessante que o versículo 21 vai dizer: eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Um gentio está querendo ver Jesus na festa dos tabernáculos. E aí, quando a gente percebe Filipe nessa história, nós vemos que Filipe é um evangelista de mão cheia, né? Filipe, ele é aquele que está levando ali o menino com 5 pães e 2 peixes. É aquele que está sempre levando o seu irmão, Pedro. Ele sempre leva as pessoas a Jesus. Filipe representa aquela pessoa que vê uma necessidade e leva até Jesus. E é interessante que no versículo 22... Filipe diz a André, Filipe, os dois vão lá, comunicam com Jesus. E aí é interessante a resposta de Jesus. O que Jesus responde? 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Para quem Jesus está falando isso? Para os gregos. Para as pessoas que estavam ali agora em volta dele. Ele não fala assim: claro, Filipe, chama eles lá, vou dar uma entrevista para eles.
vou conceder essa entrevista 5 minutos, fala com eles que 5 minutos eles têm para me entrevistar. Não. Jesus, ele não dá ênfase, não exalta os gregos pelo fato deles estarem buscando Jesus, mas Jesus agora aproveita a oportunidade e ele vai explicar o que significa ser glorificado. Ele vai alinhar a expectativa, não só dos judeus, mas dos gentios também. E aí ele diz, é chegada a hora de ser glorificado. Essa palavra, no grego, ela quer dizer exaltado, abençoado, enaltecido, louvado, homenageado. Quando Jesus fala, eu vou ser glorificado, o que você acha que as pessoas em volta entendiam? Chegou a hora dele ser exaltado como rei. Chegou a hora de nós sermos reconhecidos como os discípulos do rei. Então, Jesus vai explicar o que vai acontecer antes da glorificação. O que é necessário acontecer antes da glorificação. Aí ele vai dizer, 24, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Olha o contraste da fala aos ouvidos das pessoas. Eu vou ser glorificado. Mas veja bem, a semente, o grão, ele não pode produzir fruto se ele não morrer. Jesus volta a falar da necessidade da sua morte. Aqui Jesus está dizendo, se eu não morrer, eu não vou completar a obra. Eu não vou conseguir me multiplicar. O que Jesus estava dizendo com isso? Hoje a gente entende. Jesus estava dizendo que após a sua morte, após a sua ressurreição, o Espírito de Deus viria e se multiplicou em cada um de nós. Era necessário a ressurreição, era necessário morte, ressurreição e ascensão para que o Espírito viesse habitar toda a terra. Tem uma passagem de Sproul, num livro que ele diz, quando o Senhor fala no Velho Testamento que ele encheria a terra da sua glória, que toda a terra seja cheia da sua glória, ele está falando de mim e de você. Ele está dizendo que a glória, ela está na terra porque habita em você. E é verdade. Jesus não poderia habitar o mundo todo se não fosse pela morte, ressurreição e ascensão, para que o Espírito viesse. E aí ele está dizendo algo interessante. O grão, ele é plantado na terra. Ele é colocado, deitado na terra. E ali na terra, ele tem que morrer. E ele morre só. Tem processos na vida da gente que você vai ter que passar sozinho. Jesus tinha que passar sozinho, ele era a semente. Depois disso, iria multiplicar. Iria invadir a terra através da minha vida e da sua vida. Então, ele vai dizer algo. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O versículo 24 vai falar dele. Né? Ele deu uma ilustração do que precisaria acontecer para ele, como o cordeiro substitutivo. Jesus precisava morrer literalmente. Jesus precisava ressuscitar literalmente. Jesus precisava se multiplicar literalmente. Mas agora, no versículo 25, ele está falando para mim e para você. Ele está dizendo assim, eu sou o Senhor, eu vou passar por tudo isso. Mas qual é o seu papel, então? Olha lá, vamos ler de novo. Quem ama a sua vida, perde-a.
Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Que choque de realidade. Que bom seria se Jesus fosse exaltado como rei. Que dura pregação é ouvir que é necessário morrer. Que dura pregação é ouvir que eu não posso amar a minha vida nesse mundo. Sabe por que eu não posso amar a minha vida nesse mundo? Porque eu não pertenço a essa terra. Sabe por que você não pode amar esse mundo? Porque coisas desse mundo são tiradas, são arrancadas de você. O seu coração, o seu tesouro tem que estar nele. E olha o que ele diz no próximo. Se alguém me serve, é interessante que ele vai dizer se. Se. Se alguém me serve, siga-me. É interessante quando Jesus vai chamar os discípulos, Pedro está lá pescando, numa boa, tranquilão, lá num dia normal de trabalho. Jesus chega e fala o que com ele? Convence ele, senta lá, fica meia hora falando, ô Pedro, você podia largar essa pescaria aí? Nossa, Pedro, só rachando mamona na sua cabeça, não está pescando nada, Pedro. Vamos andar comigo, vamos seguir, nós vamos para a Judéia, para Galiléia, nós vamos para um monte de lugar legal. Jesus fez isso? O que Jesus fez? Ele só falou uma palavra, siga-me. Quando Jesus fala siga-me, é um chamado ao discipulado. Sabe o que é discipulado? Discipulado é você reconhecer o discipulador como mestre. E você imitá-lo naquilo que ele faz. A gente tem esse chamado também. Quando você lidera as pessoas, Paulo disse isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí você pega a mão de uma pessoa e fala assim, vem cá que nós vamos caminhar juntos. Você vai andar comigo, você vai ver como eu me comporto na minha casa, você vai ver como eu me comporto na rua, como eu me comporto com as outras pessoas. É caminhar, é aprender junto. Jesus está falando com eles assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Para onde Jesus estava indo? Ser glorificado, sendo exaltado como rei? Jesus estava indo para a cruz. Aí, nessa manhã, nós temos que pegar esse se e dar uma questionada na nossa vida como cristãos. Será que eu ouvi o siga-me de Jesus? E se eu ouvi, se ele me chamou para um discipulado, eu estou fantasiando o que é caminhar com Jesus? Será que eu estou colocando Jesus dentro de uma caixinha e falando para ele como ele deve ser como Senhor na minha vida? A gente fica vendo notícias de guerra e a gente fica pasmado com aquilo que a gente vê e a gente fala, graças a Deus que não é aqui. E se ele te mandar para lá? E se ele trouxer para cá? Onde vai estar o nosso coração, se nós estivermos amando este mundo? Jesus chama para o discipulado para viver o que ele viveu. Mas o que Jesus está trazendo não é que você tem que ser crucificado numa cruz, porque ele é substitutivo plenamente, não precisou de outro sacrifício. Mas, de uma forma figurada, cada um de nós temos que levar a nossa cruz. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus. Mateus no capítulo 10. Marca aí na sua Bíblia, João. E nós vamos lá em Mateus capítulo 10.
versículo 37 a 39. Vai dizer assim: gente, eu acho que eu escrevi errado, é 16, 24, desculpa. Mateus 16, 24. Isso. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que dará o homem, como troca da sua alma, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um, conforme as suas obras. Ontem, na aula com as meninas aqui do curso, a gente estava falando um pouco a respeito da cruz, e a gente lembrou daquele Simão, que Jesus estava carregando a cruz, e ao caminho do Gólgota, ele cai, e os soldados pegam Simão ali no meio do povo e falam: carrega a cruz para ele. E naquela época, a cruz ela era feita sob medida. Mas aquela cruz para Jesus não foi feita para ele, tinha sido feita para Barrabás. E Simão ali representa que cada um tem a sua cruz. Eu não consigo carregar a sua. Você não consegue carregar a minha, mas eu posso te ajudar a carregar. Você pode me ajudar a carregar. A vida cristã é uma chamada para uma caminhada de cruz. Qualquer evangelho fora disso é anátema, como diz Paulo. Infelizmente, o que o mundo de hoje, egoísta, centrado no homem, está querendo ouvir é: Jesus vai te abençoar, irmão. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente que Jesus está prosperando. Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar aquele emprego que você queria. Vem e receba. Determine aí e receba. Querido, eu não sou contra Deus abençoar, porque Deus abençoa, porque Ele é Pai. Eu não sou contra pessoas serem ricas e servirem a Deus, porque Deus, cada um tem um chamado diante de Deus com suas finanças. Agora, o que é errado, o que nós precisamos voltar, é para essa verdade aqui. A verdade da cruz. Eu não posso viver uma vida frustrada com a minha vida cristã, meus irmãos. Como que é a minha vida cristã? A minha vida cristã é cheia de luta. A minha vida cristã é cheia de suspiro e pedir a Deus para ter misericórdia. E nem por isso eu tenho o direito de me desviar porque não está acontecendo coisas boas comigo. Jesus não me chamou para isso. Jesus não te chamou para isso. Sabe o que Jesus te chamou? Para carregar a sua cruz. E para me ajudar a carregar a minha. Quando você vê que eu estou capengando, não estou conseguindo carregar a minha, você fala: Miriam, espera aí que eu vou te ajudar. E quando eu ver que você não está conseguindo carregar a sua, eu vou falar: ei, vem aqui que eu vou ajudar a sua. Eu deixo a minha de lado. Fica aí, cruz de 15, e eu vou pegar a sua com você e nós vamos juntos. Essa é a vida da igreja. É para isso que Jesus nos chamou. Negar a si mesmo é muito lindo, gente. É muito lindo você vir aqui à frente e cantar: tudo entregarei. A gente até chora. Sim, por ti, Jesus, tudo te entregarei. Que tudo você está entregando, irmão? Afinal de contas, conta para mim, o que nós estamos entregando? Não vou me engolir também. O que nós estamos entregando? Se na hora que você passa os apertos, perrengue,
Você vai lá e fala assim, Jesus, qual é? Você tem que me honrar. A minha irmã lá, está com calça nova de marca. E eu estou com essa calça rasgada. Olha lá meu irmão de carro novo e nós passando um perrengue no mecânico. E não é meme. Por que a gente faz isso? Compara as pessoas e fala com Jesus como se senta aí, Jesus. Né? Como a gente trata Jesus como nosso patrão. Né? Eu trabalho 30 dias no mês. Se o meu patrão não me pagar, eu levo ele na justiça. Como é que é? Eu trabalhei para você, cadê meu dinheiro? O salário do trabalhador é digno. Ele me deve. Agora, Jesus não me deve nada. Você trabalha para Ele. A gente pensa, a gente tem a ousadia, a audácia de pensar que Jesus deve alguma coisa só porque você faz alguma coisa. Você não faz nada mais do que a sua obrigação. Lembra daquela parábola que tinha... O Senhor ia lá na rua e falava assim, vem trabalhar para mim que eu vou te dar 10 reais. Vem trabalhar para mim que eu vou te dar 10 reais. Vem trabalhar para mim. Aí, 7 horas da manhã, estavam os caras lá trabalhando por 10 reais. Aí, meio-dia, ele chama, falando, vem trabalhar para mim por 10 reais. Aí ele veio. Aí, o outro, 5 horas da tarde, vem trabalhar para mim por 10 reais. Aí, deu 5 e 1. Aí, ele falou assim, aqui está seu salário, 10 reais, aqui está seu salário, aqui está seu salário. Aí, os de 7 horas da manhã viram e falaram assim, ué, Jesus, como é que é esse negócio? Ô, do Senhor. O Senhor me contratou por 10. Ele trabalhou 1 minuto. Ele vai ganhar o mesmo que eu? A gente tem essa audácia. A gente não entende a graça. A gente não entende os planos, os projetos, os propósitos. A gente não entende Deus. Não tem aquela música que a gente não entende, não sei lá, de Deus, não entende Deus, não conheço Deus. É isso, porque a gente é humano, limitado. E a gente quer fazer de Deus o patrão que... tem obrigação de nos honrar, de nos... Não! Ele está fazendo um chamado, irmãos, para nós nesse texto. E o chamado é simples. Se, não é para todo mundo, não. É se. Se você serve a Ele, você precisa segui-lo. E você precisa parar de amar esse mundo. Vamos continuar aqui. Versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Existe uma honra, mas antes da honra, existe uma morte. É isso que Jesus está falando. Eu vou ser honrado, sim, eu vou ser coroado. Eu vou entrar em Jerusalém num cavalo branco, sim. Eu vou estar com a espada na mão. Eu vou estar esplendoroso. O mundo inteiro vai me ver como rei. Todo joelho vai se dobrar. Mas antes disso, eu preciso morrer. Existe uma recompensa para aqueles que morrem. Existe uma honra para aqueles que obedecem à vontade de Deus, levando a sua cruz. E aí, João continua o texto, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. O que direi? Pai, salva-me dessa hora. Mas mais precisamente com esse propósito que eu vim na terra. O que Jesus está dizendo? Está dizendo assim, a expectativa de vocês estava tudo errado. Tudo errado. Deleta tudo. Sabe por quê? Porque o chamado traz angústia. Eu estou extremamente angustiada. A minha alma está extremamente angustiada. Jesus, no Getsemane, ele vai suar gotas de sangue. A gente não tem noção do que é isso. Né? A profundidade da angústia de Jesus. A gente nunca vai conhecer um negócio desse. Porque ele via o que ele ia passar. Ele sabia, ele entendia o peso que ele iria viver nas próximas horas. E eu e você queremos sombra e água fresca. A gente quer multidão, irmãos. A gente quer aplauso, a gente quer like. É isso que a gente quer. Reconhecimento humano. Quando Jesus está gritando para nós nesse texto essa manhã, pegue a sua cruz.
e vai seguir, e para de ser ofendido, de se sentir ofendido. Porque quem morre não sente nada, não. Você já viu um morto falar? Você vai lá no velório da pessoa, a pessoa vai, eu estou sentindo... Não, se você morreu para esse mundo, para de ficar de mimimi. Ai, que Jesus não me ama. Ai, que eu vou desviar da igreja. Ai, que eu saí do ministério. Ai, para! Volta para Jesus, com esse coração assim, Jesus, você não me deve nada, mas eu te devo tudo. Eu te devo tudo. E se eu tiver, glória a Deus. Se eu não tiver, glória a Deus também. O que Abacuque falou? Capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a gente não tenha um carro novo, ainda que você não tenha uma casa nova, ainda que você não tenha o emprego dos seus sonhos, ainda que você não casou, ainda que não, o que você vai fazer? Louvarei, eu vou exaltar o Deus da minha salvação. A nossa fidelidade a Deus não está ligada àquilo que Deus pode fazer na nossa vida, não. Porque a única coisa que Jesus prometeu para você é te dar uma cruz bem padronizadinha. Assim, isso aqui está bem... Vou colocar uma florzinha aqui, porque é para ela. Mas é sua, minha filha, carrega. E aí ele vai continuar. Versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Aí ele ora. Pai, glorifica o teu nome. Aí ele ouve uma voz, vem uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Aos céticos, tem os céticos na igreja. Percebe que o capítulo 12 todo é apontando características? Aí vem uma voz, aí, foi um trovão isso, não foi Deus que vai Deus falar. A gente vai ouvir Deus? Claro que não. Aí, continua. Outros diziam, foi um anjo. Os místicos, foi um anjo, aleluia. O anjo falou. E a gente tem que aprender com Moisés, né? Se o Senhor não descer comigo neste lugar, não manda anjo, não. Eu quero é o Senhor. O Senhor pode mandar anjo de vez em quando para dar umas guerreadas para a gente, assim, né? Que a gente nem vê. Mas quem vai caminhar comigo não é anjo, não. Quem vai caminhar comigo é o Senhor. Se o Senhor não for, também não vou, não. Que anjo, o que estava falando? Não era anjo, não. Era o próprio Pai. E por que o Pai fez isso? Quantas vezes o Pai falou audivelmente para alguém escutar? Quantas vezes? 3. A primeira no batismo. As pessoas estavam ali e veio uma voz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. As pessoas ali falaram, verdadeiramente ele é o Filho de Deus, porque o Pai ama ele. Segunda vez, na transfiguração. Os bonitos que estavam lá, Pedro tinha que ver, tinha que ouvir que o Pai estava com ele. E agora, o que está acontecendo é um escândalo. É um escândalo o Deus que vocês estavam esperando, o Messias, o Salvador, ir para a cruz. A cruz era a morte mais escandalosa, porque a cruz era a morte para o cara, para a pessoa mais bandida que tinha. Era a punição maior, não existia uma punição pior do que essa. Era um escândalo. Aí eles podiam falar assim, peraí, mas ele vai mesmo morrer? É verdade esse negócio mesmo? Não era um jeito figurado? Aí eles ouvem o Pai falando, eu já te glorifiquei, Jesus, e eu ainda vou te glorificar. Ou seja, eu já te honrei, eu já te exaltei e eu vou continuar fazendo. O Pai estava aprovando o caminho da cruz. Era obediência. Era pura obediência. E ele continua. Então, explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, o seu príncipe será expulso. Quando Jesus fala agora, não era aquela agora, de agora.
Era agora no tempo em que a cruz, a morte e a ressurreição traria vitória total a Jesus. Filipenses capítulo 2 vai dizer o quê? Que Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome acima de todo nome. Ele cumpre o proto-evangelho lá em Gênesis, quando diz para a mulher, né, você, mulher, vai ter a sua descendência. O descendente da serpente vai morder o calcanhar do seu descendente, mas o seu vai pisar a cabeça. Ou seja, o descendente dele vai te ferir, mas você vai exterminar. Jesus cumpre essa promessa na cruz. E aí ele vai dizer, e eu, quando for levantado da terra, quando Jesus fala for levantado da terra, ele está dizendo o tipo de morte que ele ia morrer. Por quê? Porque ele está ali sendo crucificado no chão. E quando levantam ele da terra, o que vocês lembram disso no Velho Testamento? A serpente de bronze. Lembram? Quando as pessoas estavam ali enfermas, mordidas por serpentes, o que eles tinham que fazer? Levantar uma serpente de bronze na cruz, e todo aquele que olhasse para a serpente seria salvo, seria curado. Então, Jesus estava dizendo, eu vou morrer, e eu vou morrer uma morte de cruz. Então, ele continua, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo, olha isso, que o Cristo permanece para sempre. Nós temos ouvido da lei. Os bonitos falando assim, a gente conhece a lei, Jesus. Eu conheço a lei, eu leio a Bíblia. Eu faço devocional, eu estou lá no grupo de leitura da Bíblia. Então, eu entendo a Bíblia, Jesus. E lá está falando que o Messias, ele é eterno. O reinado dele é eterno. Então, tem um negócio errado. E aí, olha o que ele vai dizer. Eles perguntam, quem é esse filho do homem? Eles estão falando assim, você não é o Messias. Você não pode ser o Messias. Então, vai dizer, nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco. A luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Jesus está dizendo, vocês são um bando de cegos. Vocês conhecem a lei, mas vocês não sabem interpretá-la. Vocês não têm discernimento. Vocês leem e acham que sabem o que vocês estão lendo, e fazem a própria teologia de vocês. O Messias, o reinado do Messias é eterno, sim. Mas vai chegar o tempo do reinado dele na terra. Ele ainda não chegou. A gente precisa ler as Escrituras, irmãos, e não apenas ler. A gente precisa pedir a Deus para a gente entender. Jesus está dizendo aqui, anda na luz. Andar na luz é andar em Cristo, porque Ele é a luz do mundo. E Ele está dizendo assim, andem na luz, para que vocês vejam aonde vocês estão pisando. Para que aquilo que você faz, mesmo que seja no secreto, venha à tona, seja mostrado. Lá em Mateus vai dizer o quê? Como que se coloca uma candeia debaixo? No lugar escondido? Você vai colocar onde a candeia? No lugar alto, para que todo mundo possa receber a iluminação. Esse
que fica em lugares que iluminam os lugares escuros são filhos da luz. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta você ir na igreja, não adianta você ir na célula, não adianta nada. Você falar comigo, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Eu já li a Bíblia toda 50 vezes. Ok, você discerniu o que Deus está falando para você? Se você tem uma interpretação errada das Escrituras, você pode ter lido 1000 vezes. Você precisa ter entendimento, e essa manhã eu oro para que o entendimento, a iluminação do Espírito, Samuel orou isso aqui hoje de manhã, que a iluminação do Espírito venha sobre nós, para que a gente tenha o discernimento daquilo que é a verdade da palavra. Era um escândalo para aqueles discípulos. E eu quero fazer uma aplicação bem rápida para a gente. Você fala, Miriam, o que o capítulo 12 pode trazer para a gente? Primeiro ponto, irmãos. Entrega tudo. Mas não entrega só um pouquinho, não. Não entrega assim. Quem já viu um desenho, um negócio, uma imagem, uma foto de Jesus com uma menininha? A menininha está com um ursinho. E Jesus está pedindo ursinho. E a menininha fazendo não, que não queria entregar o ursinho, mas ele tinha um ursão atrás, assim. Que se ela entregasse o ursinho, ele dava um maior. Vocês já viram isso? Deixa eu falar um negócio para você. Talvez Jesus não tenha um ursão atrás para te dar, não. Talvez o que Ele está te pedindo, Ele não vai te devolver o dobro, não. Vem aqui, dá o seu melhor e Deus vai te dar 100 vezes mais. Mentira! Onde está isso? Se Deus falou para você, uma promessa sua, algo individual, ok, obedeça. Mas se você entregar, presta atenção, se você entregar, não toma de volta, não. É como se meu marido estivesse dirigindo o carro, e eu ali do lado do passageiro, e eu falando com ele assim, cuidado com o buraco. Que tem mulher que é assim, cuidado com o buraco. Ó, o quebra-mola. Está vendo o homem ali, não? Eu dei direção para ele. Aí eu fico, vira direita, dá seta, dá seta. Quem está dirigindo? Quem está do lado do passageiro faz o quê? Descansa. E deixa o motorista guiar. Não toma, não. Sai desse lugar de ser controlador. É porque a gente gosta de controlar tudo. Vai rolar? O que vai rolar? Tudo entregarei. O que é isso, hein? Então, entrega tudo. Mas não pega de volta, não. E também não fica esperando o urso maior, não. Porque aquele desenho nem é 100% verdadeiro. Segunda coisa. Seja como Maria. Adore a Ele. Você sabe que a adoração, a entrega, ela é feita aonde? No altar. Paulo disse assim em Romanos 12. Eu estou fazendo hora para eles. Romanos 12 diz assim. Estou fazendo hora não, estou pregando. Romanos 12 disse assim. Renova, transforma a vossa mente, não é? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para saber o quê? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque você é um sacrifício santo, vivo. Você é sacrifício, irmão. Talvez você entrou aqui hoje falando assim, Senhor, fala comigo, que hoje o Senhor vai abrir as portas. Me responde sobre a oração que eu tenho orado durante muito tempo.
Talvez você veio aqui buscar alguma coisa que você está esperando há muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está te pedindo para entregar. Ele está pedindo para você entregar, Ele não está falando que vai te dar. É diferente. Ele pode te dar. Ele é Deus. E eu acredito muito que cada promessa dele vai ser cumprida na sua vida. Mas antes de você ser honrado e glorificado pelo Pai, você tem que morrer.